Túlio! O título, partiu o louco Abreu, bateu! Rapaziada, ligado aqui no canal Panorama Botafoguense. Meu nome é Wellington Arruda, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e participa com a gente. Bom, galera, ontem o Botafogo atuou mais uma vez lá em Curitiba, na Arena da Baixada, e mais uma vez, pela segunda vez seguida, jogando em território curitibano, o Botafogo foi derrotado pela equipe local, dessa vez pelo placar de 1-0. O Botafogo, de fato, não fez uma partida boa ontem contra a equipe do Atlético. Tudo bem que acabou poupando ali alguns jogadores e algumas situações esporádicas necessárias nessa partida, mas de qualquer forma, o desempenho do clube, o desempenho do time ontem, melhor dizendo, não foi dos melhores. A gente já viu o Botafogo ter desempenhos muito acima do que foi apresentado ontem, e mesmo com um desempenho ruim ali, o Botafogo ainda quase conseguiu um empate, teve lance de pênalti muito duvidoso, enfim, mas a derrota acabou acontecendo pelo placar de 1-0. Como eu disse, segunda derrota seguida pela equipe do Atlético lá em Curitiba, já que na Copa do Brasil, no jogo de ida, o Botafogo também foi derrotado lá na Arena da Baixada. É um momento que preocupa, é um momento que liga o alerta no Botafogo. O Botafogo que vem de uma eliminação pelo próprio Atlético Paranaense e agora sofre uma derrota? Eu acho até que não. É claro que ninguém gosta de perder, né? Perder nunca é bom e nunca deve ser naturalizado. Mas, se você parar para olhar bem as circunstâncias, perder do Atlético Paranaense lá em Curitiba não é um resultado tão anormal. Preocupou um pouco o desempenho, por mais é claro que existem alguns aspectos fora a parte nessa questão desse jogo, que podem explicar até um pouco o baixo desempenho da equipe do Botafogo. Mas o Botafogo tem uma maratona muito importante. Eu acho que ao invés de bater desespero ou qualquer coisa do tipo, o Botafogo deve nesse momento procurar o equilíbrio. E acredito que o Botafogo nesse momento tem um elenco qualificado, tem jogadores qualificados que possam dar esse equilíbrio à equipe nesse momento. É o início de um momento turbuloso, mais ou menos, né? Porque a gente vem de uma grande partida contra o Atlético Paranaense, que vencemos na Copa do Brasil, mas acabamos não levando a vaga, né? Perdemos nos pênaltis, e um resultado ruim agora contra a equipe do próprio Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Não é um momento assim tão, né, duvidoso e tudo mais, mas a gente sabe que já tem muita gente já cornetando, já tem muita gente falando muita coisa, com medo e etc. Mas eu acho que esse time do Botafogo é uma equipe muito bem equilibrada. E nesse momento, fundamentalmente, a gente precisa de fato manter o equilíbrio. O Botafogo jogou contra o Atlético lá no Paraná e ficou mesmo na capital paranaense. O Botafogo realizou, inclusive, treinamentos lá no CT do Atlético Paranaense, o CT do Caju, onde começou aí a sua preparação para enfrentar a LDU na próxima terça-feira. O Botafogo não volta para o Rio de Janeiro, fica em Curitiba, de Curitiba vai direto para jogar lá em Quito. E aí vem a questão do equilíbrio. A partida de Quito é um caso muito à parte. O Botafogo está empatado aí com a equipe da LDU, precisa vencer esse jogo, porque é importante ficar na primeira colocação. Você diminui pelo menos 2 jogos no seu calendário da Sul-Americana. Então, assim, é um jogo de uma importância muito grande e é um jogo que o Botafogo vai precisar ter muito equilíbrio. Equilíbrio psicológico e equilíbrio físico. Sinceramente, pelo que eu vi da LDU aqui no Rio de Janeiro, achei um time muito abaixo do que a gente normalmente costuma ver a equipe da LDU. Mas a LDU é uma equipe muito carimbada, né? Uma equipe que tem diversas rodagens em Copa Libertadores. Então, assim, é meio que um jogo de Libertadores no meio da Sul-Americana. É uma equipe muito experiente, sabe o que fazer nesse tipo de competição. E tem ao seu favor, e aí para mim é o grande triunfo dessa equipe da LDU, a questão da altitude. Isso é um complicador muito grande para qualquer equipe que vai enfrentar a LDU lá em Quito. Não só o Botafogo, né, mas todos os outros times aí, principalmente aqui do Brasil, a gente por diversas vezes ver equipes brasileiras, equipes fortes brasileiras inclusive, indo em cidades onde tem altitude e sofrendo. Então, a questão física vai ser um grande complicador para o Botafogo lá na cidade de Quito. Como eu falei, a palavra-chave nesse momento é equilíbrio. Equilíbrio para entender que o Botafogo não vive um momento tão turbulento. Equilíbrio para a equipe seguir na sua balada, né? O Botafogo vem numa sequência muito boa. Não vai ganhar todos os jogos, evidentemente, né? Ficou uma série de jogos sem derrotas. Isso é muito bom, né? A gente consegue aí ganhar muita confiança.
mas não vai ganhar todos os jogos. Derrotas, percalços vão acontecer no caminho. Isso é absolutamente natural. Então, assim, o Botafogo precisa ter essa tranquilidade também, né, de ir lá em Quito. Acho, sinceramente, que o Botafogo tem mais time, mas bem mais time que o time da LDU. A LDU veio aqui no Rio de Janeiro, a gente viu o jogo, eles vieram aqui para não tomar gol, não jogaram. Eu acredito que jogando em casa, eles vão precisar sair mais, vão precisar atacar o Botafogo, e isso, na minha opinião, pode ser muito interessante. Acho que o time da LDU é uma equipe um pouco frágil. Se deixar espaço, se o Botafogo aproveitar, evidentemente, esses espaços, pode ser um caminho interessante para o Botafogo. Vejo, sinceramente, um Botafogo com mais time e com condições de vencer a LDU. Mas a questão realmente da altitude é algo que preocupa e preocupa muito, não só a gente, mas também a comissão técnica do Botafogo e todo mundo dentro do clube nessa condição aí que é bem precária, né, para você jogar futebol. Todo mundo que vai lá diz que sofre bastante, a adaptação não é tão fácil. O Botafogo vem preparando uma logística aí de fato para que o clube possa sentir cada vez menos, né, os efeitos dessa altitude. Tomara que tudo dê certo, tomara que tudo colabore para o Botafogo entrar em campo e conseguir desempenhar um bom momento. Mas eu acho que a questão é essa, gente. A palavra do momento no Botafogo é equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio de entender o bom momento, precisamos ter equilíbrio de aceitar atuações ruins, precisamos ter equilíbrio também de saber que vai perder alguns jogos no caminho, e também precisamos ter equilíbrio para manter esse momento bom, para manter esse bom nível de futebol que o Botafogo, na maioria das partidas, vem fazendo e buscar essa vitória importante lá em Quito. Se vencer em Quito, o Botafogo fica bonito na Copa Sul-Americana, retoma a confiança, vence um jogo fora, isso é muito importante, isso pode ser um contexto para a sequência da competição muito boa. Beleza? Quero saber de vocês, rapaziada. E aí? Eliminação na Copa do Brasil, derrota no Campeonato Brasileiro e agora a sequência, esse jogo pela Copa Sul-Americana. Como é que tá aí vocês? Como é que tá a opinião de vocês? Vocês estão preocupados com o momento? Estão ainda nessa questão do equilíbrio, entendendo o momento que o Botafogo vive? Estão otimistas? Eu quero a opinião de vocês aí. Deixa aí no chat e interaja com a gente, beleza? Fica ligado aqui sempre com a gente, sempre aqui vídeos, lives com opiniões, notícias, informações e muito mais para vocês aqui no Panorama Botafoguense, tá certo? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Grande abraço, valeu!